os indígenas australianos e a guerra serviram o país que os discriminava. Imagine a cena: jovens uniformizados marchando para o fronte, carregando a bandeira australiana com orgulho. Entre eles, rostos de homens que carregavam uma herança milenar, descendentes dos primeiros habitantes daquele continente. Eles partiam para lutar contra o nazismo, para defender a liberdade e o futuro de um país que, ironicamente, não os reconhecia como cidadãos. Eram os indígenas australianos, convocados para servir a nação que durante décadas os havia discriminado, marginalizado e silenciado. A contradição é chocante. Podiam vestir o uniforme, empunhar uma arma, derramar sangue e até morrer pelo país, mas não tinham o direito de votar, de possuir plenamente suas terras, nem de serem tratados como iguais dentro da própria sociedade que estavam defendendo. Esse paradoxo é a essência da história que quase nunca aparece nos livros de escola, mas que revela um dos capítulos mais dolorosos e injustos da Austrália no século XX, enquanto o mundo se unia para enfrentar a ameaça fascista. Os australianos viviam sob leis restritivas que controlavam até mesmo onde podiam morar, trabalhar ou com quem poderiam se casar. Eram vistos como estranhos em sua própria terra, sujeitos a uma política oficial que buscava assimilá-los à força, apagando suas tradições e identidades. Ainda assim, quando a guerra chamou, muitos desses homens e mulheres decidiram sair. Alguns o fizeram por dever, outros pela promessa de salário, e muitos porque acreditavam que, servindo ao exército, finalmente conquistariam respeito e reconhecimento. O que esses soldados descobriram, no entanto, foi uma realidade. De contrasts, no front, lado a lado, com soldados brancos, eram tratados como iguais, dormiam nas mesmas barracas, comiam na mesma mesa, lutavam no mesmo campo de batalha. Ali, sob o fogo inimigo, a cor da pele pouco importava menos. Todos dependiam uns dos outros. Pela primeira vez, muitos indígenas experimentaram uma forma de igualdade que jamais tinham vivido em sua própria terra. Mas essa breve sensação de pertencimento duraria pouco. Ao voltarem para casa, após anos de serviço, enfrentaram um choque cruel. As promessas se evaporaram. Os direitos não foram concedidos e a sociedade australiana voltou a vê-los como cidadãos de segunda classe. Ou pior, como não cidadãos. Os benefícios que o governo oferecia aos veteranos brancos, como pensões, acesso a terras e assistência, foram negados aos indígenas. Eles haviam arriscado a vida pela pátria, mas retornaram invisíveis, como se seu sacrifício não tivesse valor. É aqui que está a ferida mais profunda dessa narrativa. A guerra deu aos indígenas australianos um vislumbre do que poderia ser igualdade, mas a paz os empurrou de volta ao silêncio e à exclusão. Essa contradição ecoa até hoje, levantando a pergunta incômoda: como uma nação pode exigir lealdade e sacrifício de um povo, mas negar-lhe dignidade e reconhecimento? Neste vídeo, vamos explorar essa história esquecida. Vamos entender como os indígenas australianos foram recrutados, como lutaram bravamente em campos de batalha distantes e como, ao regressar, descobriram que a guerra contra a discriminação seria ainda mais longa e cruel. Prepare-se para conhecer uma verdade incômoda. Os heróis que defenderam a Austrália foram, ao mesmo tempo, vítimas de sua maior injustiça. Antes que os primeiros indígenas australianos vestissem o uniforme militar, era preciso entender o mundo em que viviam dentro de seu próprio país. A Austrália, no início do século XX, era uma nação que se orgulhava de sua identidade branca e europeia. Desde 1901, com a política conhecida como White Australia Policy, a imigração não europeia era rigidamente controlada, e os povos indígenas eram vistos como um obstáculo a ser assimilado ou apagado. Os aborígenes australianos e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres não eram reconhecidos como cidadãos. Eram, na prática, considerados tutelados do Estado, como se fossem crianças incapazes de gerir a própria vida. Leis restritivas os impediam de votar, de possuir terras em muitas regiões, de se mover livremente pelo território ou de receber salários justos. Muitos viviam em missões religiosas ou em reservas controladas por administradores brancos, que decidiam até mesmo questões íntimas, como casamentos ou onde poderiam trabalhar. A discriminação não era apenas social, mas também legal. Em diversos estados, leis locais determinavam que os indígenas precisavam de uma permissão oficial para sair de suas comunidades, para assinar contratos de trabalho ou para receber parte de sua remuneração
menos muitas vezes desviada pelos próprios curadores brancos que deveriam administrá-la. Era um sistema de controle total, um mecanismo de exclusão que transformava os primeiros habitantes da Austrália em estrangeiros dentro de sua própria terra. O preconceito também se refletia na vida cotidiana. Escolas raramente aceitavam crianças indígenas. Quando aceitavam, muitas vezes elas eram segregadas em classes separadas, recebendo uma educação limitada, voltada apenas para trabalhos braçais. Nas cidades, a discriminação era visível, em placas que proibiam a entrada de indígenas, em bares, cinemas ou até mesmo em lojas. O racismo não era apenas cultural, era institucionalizado, aceito e reforçado pelas estruturas do Estado. Esse cenário de marginalização tinha um objetivo claro: apagar a identidade aborígene e impor um processo de assimilação forçada. Muitas comunidades foram separadas, crianças retiradas de suas famílias, o que ficaria conhecido mais tarde como as gerações roubadas, em nome de uma falsa ideia de integração. A mensagem era cruel e direta. Para ser aceito, o indígena deveria deixar de ser quem era. Nesse contexto, pensar que milhares desses homens e mulheres decidiram se alistar no exército pode parecer um paradoxo. Afinal, por que servir a um país que os rejeitava? A resposta não é simples. Para muitos, a guerra representava uma oportunidade de quebrar barreiras. Havia a esperança de que, ao demonstrar lealdade e coragem, finalmente conquistariam reconhecimento. Outros viam no alistamento uma chance de escapar da pobreza extrema e das limitações impostas pela vida em reservas. E havia ainda aqueles que simplesmente acreditavam no dever de proteger sua terra. Mesmo que essa mesma terra os tratasse como intrusos, é importante destacar que, no início, o próprio exército relutou em aceitar soldados indígenas. Havia regulamentos que restringiam o alistamento a homens de origem europeia. Ainda assim, diante da necessidade urgente de recrutar mais combatentes, especialmente após 1940, essas regras começaram a ser flexibilizadas, e milhares de indígenas conseguiram entrar para as forças armadas. Mas o peso da discriminação não desapareceu. Eles partiam para a guerra levando consigo não apenas rifles e mochilas, mas também a marca de uma injustiça histórica que os acompanharia, mesmo nos campos de batalha. Esse é o ponto que torna a história ainda mais trágica. Antes mesmo de enfrentarem o inimigo no fronte, os indígenas australianos já eram sobreviventes de uma guerra silenciosa travada dentro de casa, menos a guerra contra a exclusão, contra o racismo e contra a invisibilidade. Uma guerra sem medalhas, mas repleta de cicatrizes que moldaram sua experiência e que explicam a profundidade da contradição, que veremos nos próximos capítulos. Se para os cidadãos brancos australianos já era difícil aceitar a ideia de abandonar suas famílias e partir para uma guerra do outro lado do mundo, para os povos indígenas, essa decisão carregava um peso ainda maior. Afinal, por que alguém iria lutar e arriscar a vida por um país que o tratava como um estrangeiro? Em sua própria terra, a resposta está em uma combinação complexa de fatores que revelam tanto a esperança quanto o desespero daqueles homens. Em primeiro lugar, havia a promessa de igualdade temporária. Muitos indígenas acreditavam que o uniforme militar poderia ser uma chave de acesso a uma vida diferente. No exército, ao menos em teoria, todos eram soldados, independentemente da cor da pele. Para jovens que cresceram sendo humilhados, impedidos de frequentar escolas decentes ou de entrar em certos espaços públicos, vestir o uniforme significava ser finalmente reconhecido como parte de algo maior. Era uma chance de, por alguns anos, serem tratados como iguais. Outro fator determinante era a promessa de salário e benefícios. A vida em reservas ou comunidades indígenas era marcada pela pobreza extrema. O acesso à terra era limitado, e a maioria dos trabalhos disponíveis para indígenas eram mal pagos e exploratórios. No exército, mesmo com todos os riscos, havia a garantia de receber uma remuneração regular, além do comida, roupas e um teto. Para muitos, era a primeira vez que viam a possibilidade de sustentar suas famílias de forma digna, ainda que, por pouco tempo, há também o elemento da aventura e da honra. Jovens indígenas, assim como tantos outros em todo o mundo, foram atraídos pelo chamado da guerra, como uma oportunidade de provar coragem. Relatos de veteranos indígenas mostram que alguns viam no alistamento uma maneira de mostrar à sociedade que eram tão valentes quanto qualquer outro australiano.
Para eles, lutar não era apenas defender a pátria, mas também desafiar o estigma que os relegava a cidadãos de segunda classe. Mas talvez o motivo mais profundo estivesse no sentido de pertencimento à terra. Muitos indígenas viam a Austrália não como a nação que os rejeitava, mas como a terra de seus ancestrais, o solo sagrado pelo qual seus povos haviam lutado por milhares de anos para preservar. Quando o inimigo estrangeiro ameaçou essa terra, muitos sentiram que tinham o dever de defendê-la, não pelo governo, mas pelos espíritos de seus antepassados e pelas gerações futuras. Lutar contra o fascismo, nesse sentido, era também proteger a continuidade de sua própria existência cultural. É importante lembrar que, oficialmente, o exército australiano não aceitava indígenas no início da guerra. As regras de recrutamento exigiam descendência europeia substancial, o que deixava de fora a maioria dos aborígenes e habitantes das ilhas do Estreito de Torres. Ainda assim, a determinação desses homens foi tanta que muitos mentiam sobre sua origem para conseguir se alistar. Alguns se passavam por maoris da Nova Zelândia ou alegavam ter ascendência mista suficiente para serem aceitos. Outros eram recrutados de forma quase clandestina, pois os oficiais locais precisavam desesperadamente de combatentes. Essa busca pelo alistamento mostra a força da motivação que os movia. Eles sabiam que o uniforme não mudaria a cor de sua pele, mas acreditavam que talvez pudesse mudar a maneira como seriam vistos ao voltar para casa. Sonhavam com reconhecimento, com direitos básicos, com um futuro em que não precisariam mais viver à sombra de uma sociedade que os invisibilizava. Infelizmente, como veremos adiante, esse sonho seria brutalmente frustrado. O Exército 8 abriu suas portas, mas a nação que eles defenderam não abriu as dela. O alistamento indígena, que começou como um ato de esperança, terminaria revelando-se uma das maiores ironias da história australiana. Servir ao país não trouxe cidadania, trouxe apenas mais uma ferida à sua luta por dignidade. Quando finalmente atravessaram os portões dos quartéis, muitos indígenas descobriram um mundo completamente diferente daquele que conheciam em suas comunidades. No exército, ao menos em teoria, todos eram soldados. O uniforme escondia a cor da pele, e o campo de batalha não fazia distinção entre descendentes de colonos europeus e descendentes dos primeiros habitantes da Terra. No calor da guerra, a sobrevivência dependia da coragem, da disciplina e da confiança mútua. Relatos de veteranos mostram que os indígenas australianos rapidamente conquistaram respeito entre seus companheiros de tropa. Muitos se destacaram como rastreadores habilidosos, capazes de ler pegadas e sinais no ambiente como ninguém mais conseguia. Essa habilidade, enraizada em gerações de conhecimento da terra, tornou-se inestimável em operações no Pacífico, onde selvas densas e terrenos traiçoeiros confundiam soldados comuns. Outros demonstraram notável resistência física e capacidade de adaptação, suportando longas marchas em condições que esgotavam até os mais bem treinados. Houve também momentos em que os preconceitos da vida civil simplesmente desapareceram. No fronte, lado a lado em trincheiras, não havia espaço para discriminação. O soldado branco que antes olhava com desprezo para seu colega indígena, agora dependia dele para sobreviver. A camaradagem nascida da guerra criou laços que, ainda que temporários, deram a muitos indígenas a experiência inédita de serem tratados como iguais. Participaram de missões de patrulha, de combates corpo a corpo e de operações de infiltração, atrás das linhas inimigas. Alguns serviram na Nova Guiné, enfrentando o exército japonês em selvas implacáveis. Outros estiveram em navios de abastecimento, aviões e unidades de engenharia. Não havia limite para a coragem que demonstraram. Histórias de bravura individual circulavam entre companhias indígenas que carregavam companheiros feridos sob fogo cerrado, que mantinham posições contra ataques superiores ou que se voluntariavam para missões de risco extremo. Mas, apesar desse reconhecimento dentro das fileiras, a desigualdade ainda estava presente de forma sutil. Muitos indígenas recebiam salários inferiores aos de soldados brancos. Outros eram barrados de promoções a cargos de comando, mesmo demonstrando competência. E, em alguns casos, o respeito conquistado no fronte evaporava assim que os combates cessavam, dando lugar novamente a preconceitos arraigados. Ainda assim, para a maioria, a experiência de lutar na guerra foi um divisor de águas. Pela primeira vez, sentiram-se parte de algo nacional, carregando o mesmo fuzil e obedecendo às mesmas ordens que qualquer outro australiano. A bandeira que os excluía no dia a dia agora tremulava acima de suas cabeças
como símbolo de unidade. Essa vivência alimentava a esperança de que, ao regressar, encontrariam um país diferente, mais justo, mais igualitário, disposto a reconhecer o valor do sacrifício que haviam feito. Infelizmente, essa esperança se transformaria em frustração. O respeito conquistado nas trincheiras não atravessou o oceano junto com eles. Ao voltarem, a realidade seria mais cruel do que qualquer inimigo estrangeiro. A discriminação ainda os esperava, intacta, pronta para lembrá-los de que, apesar de terem servido com honra, continuavam invisíveis aos olhos da pátria. Quando os navios retornaram à Austrália e os soldados desceram das rampas, muitos acreditavam que estavam voltando para um país transformado. Haviam arriscado a vida, enfrentado a fome, a doença, o fogo inimigo e a saudade de casa. Esperavam ser recebidos como heróis. E por um breve momento, a cena parecia confirmar essa esperança. Multidões nas ruas, bandeiras tremulando, aplausos para aqueles que voltavam. Mas a recepção calorosa tinha limites muito claros. Para os indígenas, a guerra terminava com uma nova e cruel realidade. O respeito conquistado no fronte não existia em solo australiano, enquanto veteranos brancos recebiam pensões generosas, oportunidades de emprego, acesso a programas de assistência e até terras concedidas pelo governo. Como recompensa por seu serviço, os veteranos indígenas eram simplesmente esquecidos. Muitos não tiveram direito sequer à pensão militar. Outros descobriram que não poderiam participar dos programas de redistribuição de terras, justamente porque a lei ainda os considerava não cidadãos. O paradoxo era gritante. Haviam defendido a pátria, mas não podiam possuir legalmente uma fração dela. Histórias individuais ilustram o tamanho dessa injustiça. Há relatos de soldados indígenas que, ao desembarcarem, foram proibidos de entrar em bares ou restaurantes, reservados a brancos, apesar de ainda vestirem um uniforme. Outros voltaram para suas comunidades apenas para reencontrar a mesma pobreza, a mesma vigilância policial e as mesmas restrições de antes da guerra. O uniforme, que nos campos de batalha os havia tornado iguais, em casa era apenas um lembrete incômodo de uma igualdade temporária que nunca se concretizaria. A situação se tornava ainda mais dolorosa ao ver companheiros brancos prosperando. Muitos veteranos não indígenas conseguiram ascender socialmente, graças aos benefícios do governo. Compraram casas, garantiram estudos para seus filhos reconstruir suas vidas com dignidade. Já os indígenas foram empurrados de volta para a margem da sociedade, sem voz, sem direitos e sem reconhecimento. O país que haviam servido se recusava a servi-los de volta. E não se tratava apenas de exclusão econômica. O trauma psicológico da guerra também pesava. Muitos voltaram marcados por memórias dolorosas, carregando cicatrizes físicas e emocionais. Mas ao contrário de outros veteranos, não tinham acesso a programas de apoio médico e psicológico. Alguns acabaram marginalizados, lutando contra o alcoolismo, a pobreza e a falta de perspectivas. O que poderia ter sido um momento de redenção nacional, transformou-se em mais uma camada de abandono. A maior ironia talvez esteja no fato de que, durante a guerra, muitos desses homens acreditaram que estavam pavimentando o caminho para uma Austrália diferente, mais justa e inclusiva. Mas o que encontraram foi um muro ainda mais alto de discriminação. Servir ao exército não lhes trouxe cidadania. Trouxe apenas mais uma lembrança de que sua luta verdadeira não havia terminado. A guerra contra o nazismo havia acabado, mas a guerra contra o racismo e a exclusão ainda estava apenas começando. Esse retorno injusto é um lembrete brutal de como sociedades podem explorar a coragem de alguns enquanto negam a eles o direito de existir plenamente. E talvez essa seja a parte mais dolorosa de toda a narrativa. Perceber que, para os indígenas australianos, a paz não significou alívio, mas sim a volta forçada a um silêncio imposto, como se a sua participação nunca tivesse acontecido. Silêncio que envolveu os veteranos indígenas após a guerra não foi apenas individual, mas coletivo. Durante décadas, sua participação permaneceu praticamente invisível na memória oficial da Austrália. Monumentos do Guerra, livros escolares e cerimônias públicas celebravam os feitos de soldados brancos, enquanto aqueles que também haviam servido, mas nascidos de povos originários, eram relegados às notas de rodapé, quando sequer eram mencionados. Era como se a história tentasse apagar novamente a sua presença, reproduzindo no campo da memória a mesma exclusão que já viviam no campo social. Mas a memória não pode ser apagada,
para sempre. Aos poucos, veteranos indígenas começaram a compartilhar suas histórias. No início, foram vozes isoladas, muitas vezes ignoradas. Com o tempo, movimentos de direitos civis, que ganharam força na década de 1960, resgataram a importância de reconhecer a contribuição desses homens. O tema passou a ser levantado em protestos, artigos acadêmicos e campanhas públicas. A mensagem era clara: se lutaram e sangraram pela Austrália, então tinham o direito de serem lembrados como parte integral da história nacional. Esse movimento de reconhecimento ganhou ainda mais força quando o país finalmente começou a rever suas políticas em relação aos povos indígenas, a partir de 1967, com um famoso referendo que alterou a Constituição. Os aborígenes e habitantes das ilhas do Estreito de Torres foram oficialmente incluídos no censo e passaram a ser reconhecidos como cidadãos plenos. Foi um marco histórico, mas também tardio, já que muitos veteranos haviam envelhecido ou morrido sem ver essa mudança nas últimas décadas. Cerimônias de memória, como o Anzac Day, começaram a incluir homenagens explícitas aos soldados. Placas comemorativas foram instaladas, memoriais dedicados foram erguidos, e exposições em museus trouxeram à luz as histórias de coragem que por tanto tempo ficaram escondidas. Hoje, é cada vez mais comum ver veteranos indígenas, ou seus descendentes, marchando com orgulho nessas celebrações, exigindo que a sociedade reconheça aquilo que foi negado por tanto tempo. Ainda assim, o legado não é apenas de reconhecimento, mas também de reflexão. A história dos indígenas australianos na guerra levanta questões incômodas. Até que ponto um país pode explorar a lealdade de um povo ao mesmo tempo em que o oprime? O que significa lutar por liberdade no exterior enquanto se nega essa mesma liberdade em casa? Essas perguntas ecoam até hoje, lembrando a sociedade australiana de que a verdadeira justiça não se faz apenas com medalhas ou palavras de desculpa, mas com ações concretas para reparar séculos de exclusão. Para muitos descendentes, contar a história desses veteranos não é apenas honrar o passado, mas continuar a luta pelo reconhecimento pleno, pela preservação das culturas indígenas, pela igualdade de oportunidades e pela garantia de que sacrifícios como os de seus avós não serão esquecidos. Encerrar essa narrativa é também lançar um desafio. O espectador lembrar que a guerra não é feita apenas por generais ou nomes estampados em livros, mas também por aqueles que foram invisibilizados pela história oficial. Os indígenas australianos provaram sua coragem, mas tiveram de enfrentar a maior de todas as batalhas, depois que os tiros cessaram, menos a batalha por dignidade, memória e justiça. E essa é uma guerra que, de certa forma, ainda continua